Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos para mais uma aula, né? Hoje vamos usar novamente o vídeo. Os dois temas, tanto da semana 1 quanto da semana 2 dos PETs, um foi a produção do conhecimento histórico, que eu simplesmente já ensinei lá naquele primeiro vídeo meu, né, que eu mostrei lá como é que a história funciona e tudo mais, já funciona para explicar. E o segundo tema, que é do PET dessa semana, que é a segunda semana do PET, é a evolução do ser humano, ok? Um tema danado de o pessoal gosta muito de brigar por causa desse tema, tá? Por quê? De novo vai vir, como vários momentos da aula minha, vai vir questão de religião versus ciências, ok? Então vamos lá, para ajudar vocês a entender como os dois lados funcionam para você fazer sua escolha. É isso que eu sempre peço para aluno meu. Independente se você é uma pessoa mais religiosa, se você é uma pessoa mais científica, eu peço que você compreenda como os dois lados funcionam para você ter o direito de falar, esse lado eu não concordo, esse lado eu concordo, por isso eu sou desse lado. Senão, você não vai saber como o outro lado funciona, que direito você tem para falar que ele está errado? Você nem sabe como é que é. É que nem quando sua mãe fala, come jiló, menino. Você fala, não, mãe, eu não quero comer jiló. Você já comeu jiló? Não, mas é ruim. Como você sabe que é ruim se você não comeu? E é verdade, como é que você sabe que é ruim se você não comeu? Então, eu vou te mostrar hoje os dois lados. E aí você, conhecendo os dois lados, depois pesquisando mais para entender mais, você vai lá e faz a sua escolha e fala, eu concordo com o pessoal da evolução. Eu concordo com o pessoal do criacionismo. Aí você vai conhecer e vai poder falar direitinho, tranquilo? Então vamos lá. Existe uma briga enorme em saber de onde que o ser humano veio, para onde que ele vai, de onde ele foi trazido, ou se ele foi criado, como é que a coisa aconteceu, entendeu? Então, essa origem de onde a gente veio é uma pergunta que existem algumas versões para a resposta, mas nenhuma delas ainda tem certeza absoluta que está certa, ok? As duas respostas mais famosas que as pessoas tendem a concordar, até brigar uma com a outra, é uma chamada evolucionismo, que é o pessoal mais da ciência, e a outra que é o criacionismo, que é o pessoal mais da religião. Ok? Vamos explicar as duas. Vamos no criacionismo primeiro. Criacionismo é a versão religiosa da criação do mundo. Ok? Se você for lá e ler a Bíblia, você vai ver que vai dizer que o mundo, tudo que a gente conhece foi criado em 6 dias e no sétimo dia Deus foi descansar. Né? Até por isso que o sétimo dia é dia de descanso, né? Que de acordo lá seria o sábado. Domingo é o primeiro dia da semana, então sábado é o último dia da semana. Então tem algumas versões aí de algumas religiões, principalmente evangélicas, que não gostam de trabalhar no sábado, que não concordam em trabalhar no sábado, já que Deus descansou no sétimo dia. Tranquilo? Então vamos lá. Para os criacionistas, foi Deus que criou tudo. Deus sempre existiu, Deus sempre vai existir, é uma entidade superior que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, está em todos os lugares, né, onisciente, onipresente, e foi ele que criou então a terra, os animais, as árvores e o ser humano. De acordo com essa versão, o mundo teria mais ou menos uns 10 mil anos, ok? Teria sido criado por Deus, por sua vontade, ele chega lá e puf, criou, né? É uma questão religiosa, uma questão de crença, ele simplesmente chegou, Tchum, 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 e fez. Algumas pessoas vão questionar essa versão, porque vai dizer o seguinte, mas tem lá os fósseis dos dinossauros. E a ciência diz que os dinossauros viveram há, sei lá, 70 milhões de anos, 200 milhões de anos, eu não lembro de qual era a data. Como é que pode a Terra ter só 10 mil anos se esses dinossauros viveram há tanto tempo atrás? E outra coisa, se tudo que Deus criou está aqui até hoje, por que os dinossauros não estão? Então o pessoal vai responder que os dinossauros não estão aqui porque eles não entraram na Arca de Noé. Né? Todo mundo já conhece a história da Arca de Noé, sendo religioso ou não, todo mundo conhece. Né? Que Noé vai lá e Deus fala para Noé fazer uma arca, colocar um casal de cada animal lá dentro, e aí Deus estava triste com o ser humano, então vai colocar algumas pessoas lá dentro, os animais, vai inundar o mundo, vai matar todo mundo e vai sobrar só o pessoal dentro da arca, ok? Então, para os religiosos, os dinossauros não entraram na Arca de Noé, por isso que eles não estão aqui hoje em dia, ok? Seguindo, também está na Bíblia, né? É dito que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então a gente, em teoria, a nossa feição seria a feição de Deus. O jeito que a gente é como o jeito que Deus é, porque a gente é criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? Então Deus seria mais ou menos como a gente é. Também dizem que é a perfeição dos seres vivos, né? O passarinho tão bonitinho que voa,
o golfinho lá do mar tão bonitinho que nada direitinho, o ser humano, toda essa perfeição que foi criada, para eles é uma prova de que uma entidade superior foi lá e fez de acordo com como ela queria, do jeitinho que ela queria. Por isso que tudo é tão perfeito assim, ok? Então essa é a visão, de maneira geral, né? É a visão criacionista. Então o pessoal mais religioso acredita nessa versão. Agora vamos para outra versão, que é a evolucionista, que é a versão da ciência, ok? Essa versão, ela foi originária de um cara muito famoso chamado Charles Darwin, tá? Ele escreveu um livro muito famoso chamado Origem das Espécies, e lá ele vai tentar dizer, e de acordo com ele provar, que o ser humano não, que todos os animais, tudo que vive aqui no planeta, fez parte de mudanças, de transformações, que ele deu o nome de evolução, e essa evolução vai trazer o que tem hoje. Então foi várias mudanças, começando lá de um ser pequenininho que vivia na água, até virar um elefante, uma baleia que vive hoje em dia. Essas transformações que ele fala que é a habilidade de sobrevivência, né? O ser que está mais apto a sobreviver naquele local, ele vai procriar, ele vai ter filhos e a sua genética continua. Então, por exemplo, o pessoal entende errado essa parte. Eu mesmo, há tempo atrás, entendi errado. Mas vamos lá. Imagina que você entra numa caverna muito escura. Essa caverna, então, é um rio. Então, tem vários peixes lá dentro. Você concorda que num lugar tão escuro desse, o olho não adianta muita coisa? Tá tudo escuro, você põe a mão na cara e você não vai enxergar nada. Então, de acordo com algumas teorias, que não é a de Darwin, os seres que vivem naquele lugar aos poucos vão deixar de enxergar e vão começar, por exemplo, a ouvir melhor. Então, naquele espaço, como é tudo escuro, ele não vai enxergar direito, então ele vai melhorar a questão da audição dele, ok? Isso é uma versão diferente, tá? Essa não é a versão de Darwin. Vamos para a versão de Darwin oficial. Qual é a versão oficial? A evolução para ele é se adaptar ao ambiente. Aquele que se adapta melhor ao ambiente vai sobreviver. Então, nesse mesmo lugar, uma lagoa cheia de peixe no escuro, o que ele vai dizer? Os peixes vão tentar sobreviver naquele lugar, vão ter filhotinhos. Um filhotinho que nasce, às vezes, nasce sem a capacidade de enxergar, mas ele já nasce com a capacidade de um ouvido melhor. Ele já nasceu assim. Então, num lugar onde não dá para enxergar, mas o ouvir faz muita diferença, ele vai conseguir sobreviver. Porque ele vai conseguir ouvir a presa dele, que ele vai poder caçar, ou ouvir, sei lá o que, uma plantinha, sei lá o que seja para ele comer, e ele vai conseguir sobreviver. E ele vai ter filhotinhos que vão ter a mesma capacidade que ele tem de ouvir melhor, e a raça dele vai continuar. Isso é a evolução das espécies. É o mais apto. Agora, se esses peixes, do nada, a caverna desmorona, e aí agora a luz entra, ele não enxerga, os outros enxergam. Então, lá naquele lugar, ele era o Fodão, nossa, ele é o Jedi porque ele ouve muito melhor que os outros? Agora não. Agora é a luz que tá aparecendo e os caras que estão os peixes que estão enxergando vão se dar muito melhor do que ele que só ouve. Então agora, esses peixes que enxergam vão ter os seus filhotinhos vão enxergar e vão continuar. Você entendeu? Essa é a ideia do Darwin. Essas mudanças que vão acontecer para que você consiga se adaptar àquele meio e consiga sobreviver a ele. Isso é a teoria das espécies, ok? E para usar um argumento de acordo com eles para provar a teoria deles é o próprio dinossauro. Que o pessoal lá do criacionismo tem um problema com a teoria do dinossauro, para os evolucionistas não. Essa é uma prova. Os dinossauros não conseguiram se adaptar ao ambiente e morreram. Então outros seres, os mamíferos, né, aqueles ratinhos pequenininhos, algumas coisas que viviam lá no chão dos dinossauros, esses vão conseguir sobreviver. Os dinossauros vão morrer e esses animais vão estar mais adaptados e eles vão conseguir procriar e ter seus filhotes e continuar e virar o que é hoje. Entendeu? Então, os dinossauros ajudam mais na teoria dos evolucionistas. Essas mudanças também não é controlado. Então, de novo, aquela ideia do peixe, ele simplesmente deixa de enxergar e começa a ouvir melhor. Não é isso. Essa coisa é aleatória. É tipo quando você vê filme de super-herói, né, que o super-herói vai lá, por exemplo, o Flash vai lá e toma um raio na cabeça e agora ele fica rápido. Né? Para a maioria das pessoas, ia tomar um raio e ia morrer. Então, seria mais ou menos o que Dava falou. Aquele cara estava suscetível, já que o raio caiu, que ia mexendo dentro do corpo dele, ele ia virar esse cara que corre muito, entendeu? Enquanto todo mundo ia morrer. Então, essa seleção natural, ela não é uma coisa que você possa controlar. Ela acontece espontaneamente. Uma raça de um animal vai sobrepor a outra e ele vai sobreviver e o outro vai morrer. Que, de novo, foi o caso dos dinossauros.
E só para concluir a aula de hoje, uma questão muito chatinha, porque todo mundo que não gosta da ideia do evolucionismo fala que Darwin disse que o ser humano veio do macaco. Então, desde a época que ele criou essa teoria, o pessoal brinca sobre isso. A verdade é que Darwin, independente se você concorda ou não concorda com a visão dele, ele nunca disse que o ser humano veio do macaco. O que ele disse existia um ser vivo, um primata, sei lá, um ser vivo, que esse ser vivo vai mudar, vai ter várias alterações, essa evolução que eu falei para vocês, mutações. Esse ser vivo vai um grupo dele para um lado e um grupo para o outro. Esse grupo vai ter várias alterações e vai virar o que a gente chama hoje de macaco. Esse grupo vai ter várias transformações e vai virar o que hoje a gente chama de ser humano. Então o Darwin nunca disse que esse aqui veio desse. Ele disse que existe um grupo que deu origem a esse e a esse. Então esse origem em comum que deu esse ser em comum que deu origem ao macaco e ao ser humano. Deu para entender? Então você pode criticar a teoria dele, ele não é perfeita, mas tem que criticar certo, né? Então ele disse que os macacos e o ser humano têm um ancestral em comum. Não que a gente veio deles, mas sim esse deu origem a esses dois. Não tem segredo, tá? Então com isso eu espero que vocês tenham compreendido, né, as duas versões, tanto a religiosa, que é o criacionismo, quanto a científica, que é o evolucionismo. Espero que vocês tenham entendido, e aí sim, depois de entender, pesquisar mais, você vai falar, não, eu concordo com a religiosa. Não, eu concordo com a científica. Aí você já conhece os dois lados, você vai lá e faz a sua escolha. Beleza? É um tema que dá muito bafafá, porque as pessoas são muito exageradas. Quem gosta de um lado, às vezes não gosta do outro lado. Mas você tem que compreender os lados para poder ter o seu. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudar.